E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela era o quê? Sem forma. Era uma terra vazia. Era uma terra onde havia escuridão. Era uma terra onde havia o quê? Abismo. Era uma terra desolada, aonde não tinha ninguém. Era uma terra vazia que não dava fruto. Era uma terra vazia que não dava esperança. Era uma terra vazia que não tinha nada. Então Deus olha para aquela terra, então decide criar. Deus olha para aquela terra, então decide construir. Aí começa o trabalhar de Deus na terra, sem forma, e começa a dar forma àquela terra. E a primeira separação que Deus começa a fazer naquela terra é da escuridão, do dia e da noite. Deus separa as trevas da luz. Deus separa a noite do dia. E ali começa a criação. Árvores segundo a sua espécie para frutificar. Animais segundo a tua espécie para frutificar sobre a terra, para expandir sobre a terra. E a Bíblia começa a nos dizer que quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus passeava sobre essa terra. E quando então se havia caminhado, ele pairava sobre as águas, ele ainda sentia que aquele lugar estava vazio. E quando tudo se estava pronto, então sobe um vapor da terra. E ele decide montar o homem da ante. Eles então começam ali a construir o homem do pó da terra. Glória a Deus. Do pó da terra, porque a terra foi a criação que ele próprio criou. A terra é o próprio projeto que ele projetou. E o que era vazio, sem forma, já não é mais sem forma. Hoje ela tem uma forma. É uma terra perfeita. Onde quem tem luz tem escuridão, onde tem o bem, onde tem o mal. Ali agora Jesus então constrói o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começa a conversar entre eles e fala: agora façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Eu e você foi criado para fazer uma coisa tão fácil que nós não gostamos de fazer. Nós somos criados e chamados e separados para adorar o Criador. Eu e você não foi nada mais e nada menos do que chamados e formados para adorar, para chamar a atenção daquele que nos criou, daqueles que nos separou. E em tão pouco tempo ainda pensamos em desistir, talvez pensamos em até parar. Por qualquer motivinho, por qualquer luta, paramos de adorar, paramos de louvar, paramos de tocar, não iremos mais para a igreja, não vamos mais num círculo de oração, mas esquecemos que maior do que o criado é o Criador que nos chamou, que nos modelou para poder estar aqui nessa noite glorificando e louvando o nome do Senhor, porque foi para isso que você foi chamado e levantado nessa terra. Aleluia! Quando eu olho para essa passagem, eu começo a meditar na vida espiritual, trazendo da vida, da criação do mundo para a criação do Evangelho. Eu vejo o mundo sem forma, vazio, era eu andando no mundo perdido, sem o brilho da presença do Espírito Santo, o homem que não tinha paz, o homem que não tinha nada, o homem que ninguém esperava nada por ele. Jesus então do céu olhou para mim, olhou para você, o mundo perdido, vazio, na escuridão, sem brilho, sem conhecimento nenhum. E Deus começa a fazer o quê? Deus começa uma nova construção. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aleluia. Aquele que está com a obra em construção, ele não para, ele é fiel para terminar aquilo que ele começou a construir na
Aquilo que parou aí, que você acha que parou, não é porque o construtor parou, não. Foi porque você desanimou no meio da concretização da caminhada dele. Não foi porque ele parou de construir, foi você que saiu e parou a tua construção, aleluia. Porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para terminar aquilo que ele contemplou na tua vida, aleluia. Aquilo que ele profetizou na tua vida. Aquele mundo sem forma, vazio, era você, meu irmão. Então, quando ele olha para aquele mundo desassolado, sozinho, sem nada, ele começa a modelar. Ele te chamou novamente, ele te tirou da escuridão e te trouxe para a luz. Ele apagou aquela escuridão e trouxe o brilho para a tua vida novamente. E aquela terra que era vazia, sem forma, ele levou para a casa do oleiro, modelou aquela terra, fez um vaso novo. E a terra que era vazia, hoje é um vaso cheio da presença do Espírito Santo. Aquela terra que era desolada, hoje é cheio da presença de Deus. Se tu ainda é terra, aleluia. Se tu ainda é vaso, montado pela palavra, tu és cheio da presença do Espírito Santo. Você não está mais sozinha, você não está mais sozinho, porque quem te chamou é fiel para te permanecer de pé, diante da provação, diante da luta, diante da construção, aleluia. Por mais que os materiais estejam caros, por mais que a luta esteja doída, mas aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar, aleluia. Ele então trouxe uma separação do bem e do mal, da luz, da escuridão. Ele nos trouxe para mim, ensinou a você a ir para a luz. E muitos não vieram, porque tem medo de se perder. Muitos não vieram porque tem vergonha das suas más obras. Mas aqueles que deram lugar, ele entrou e fez uma nova morada. Aquela terra que ninguém dava nada, aquela terra que não tinha nada, aquela terra que não dava fruto, hoje é uma terra frutífera. Hoje é uma terra que era vazia, hoje é uma terra cheia do Espírito Santo de Deus. Uma terra que não tinha fôlego de vida, hoje foi soprada o fôlego de vida de Deus, aleluia. Aquela terra que era desolada, aquela terra que foi destruída pelo homem, foi restituída pelo poder de Deus. Aquela terra que foi esquecida pelo homem, hoje é aplaudida pelos anjos de Deus, aleluia. Aquela terra perdida era você que estava no mundo da droga, no mundo da perdição, dentro da cadeia, no barzinho bebendo, perdendo tempo lá fora. Hoje eu e você, um homem e uma mulher transformada, da escuridão para a luz. Aquele brilho que era apagado, hoje brilha uma luz que é Jesus na minha e na tua vida, aleluia. Jesus criou, meus irmãos, o mundo e nos separou e só ordenou: não toca. Jesus só deu a ordem de tocar nenhuma árvore para não tocar, e mesmo assim nós tocamos. A mesma coisa do pastor falar não toca na bateria, mas vem o irmão e toca. A mesma coisa do irmão falar não toca na minha guitarra, o irmão vem e toca. A mesma coisa do pastor falar está bonito, não quenta, o irmão vem e quenta. É uma coisa tão fácil de obedecer, mas não obedecemos, aleluia, porque mesmo sabendo que é pecado, queremos provar o gosto do pecado. Não queremos saber se vai nos desanimar, se vai nos fazer cair, mas queremos provar do pecado. Não esperamos a consequência, mas queremos o pecado, mesmo sabendo que é pecado. Mas pastor, mas por quê? Porque o próprio diabo chegou em Eva e falou: não foi assim que ele disse? Que se fosse tocada a árvore tornaria como Deus? Certamente vós não morrerás, mas se tornar como Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. E hoje eu e você está aqui, uma terra nova, uma terra que era sem forma, uma terra que era vazia, como o vaso na mão do oleiro foi construída. Como era sem forma, tomou forma de vaso.
e que era vazia hoje está cheia do Espírito Santo. E Deus só fala assim: não toca, mas queremos tocar. Não prova, mas queremos provar. Depois que provamos, bate o arrependimento. Mas a Bíblia no livro de Romanos fala que já não há mais sacrifício para aqueles que já fomos salvos, já fomos redimidos. Houve uma transformação. E nós estamos aqui por um objetivo de todos serem salvos. Porque houve uma promessa lá em João 14, que Ele foi preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado, Ele vai voltar para buscar. O lugar já está preparado, só que a igreja ainda não está preparada para encontrar com Ele. O lugar já está preparado, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o lugar já está preparado desde a fundação do século. O lugar já está preparado, mas a igreja ainda não está preparada para ir morar com os salvos. Aleluia. Jesus está preparado para buscar a igreja. O noivo está preparado para voltar, mas a noiva ainda não se preparou para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Jesus não voltou, não é porque o mundo ainda tem que ser salvo. Jesus não voltou porque a igreja ainda não está preparada. Aleluia. Porque aqueles que estão lá fora já estão perdidos, já é do maligno, meu irmão. Mas aqueles que estão dentro, de maneira nenhuma, Jesus quer lançar fora aquele que Deus enviou a ele. Hoje nós temos a oportunidade de pregar e adulterar, podemos estar casados e ficar de tititi com o irmãozinho em telefone, podemos. Hoje podemos, o pastor não vê, Deus não revela. Você tem que entender que você passou da treva para a luz, meu irmão. Você tem que entender que você passou do mal para o bem. Você tem que entender que o teu brilho está brilhando aí, que você não é qualquer brilho, não. Você é imagem semelhante de Cristo, que foi chamado não foi para adulterar, mas para ser adorador de Cristo. Aleluia. Você é uma nova criatura, a criatura que foi chamada para ser adorador. Mas não queremos adorar. Nós queremos correr atrás do profeta que profetiza e adultera, que profetiza e trai a esposa, que profetiza e rouba a igreja, que profetiza e está na balada, que profetiza, mas na escondida está no adultério. A igreja está à procura de grandes pregadores nomeados, pregadores que dentro do altar é pregador, mas quando está lá fora em quatro paredes só misericórdia. Mas Jesus está chamando eu e você hoje para o arrependimento, porque você é criatura e tem que adorar o Criador. Aleluia. Criatura não foi feita para brigar com criatura. Criatura foi chamada para adorar o Criador. Aleluia. Porque Ele está voltando para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe o que nós mais vemos hoje? É o sinal da vida de Cristo. Sabe o que nós mais escutamos hoje? É que Jesus está voltando. E não vimos sujeito de falar, mas Senhor, não ouvindo a palavra, já nos quatro cantos da terra está sendo pregado o Evangelho. As mídias estão aí pregando, os sem-tetos estão na rua profetizando, os mendigos debaixo da ponte já estão aí anunciando: Jesus está voltando. E você sabe que não está muito longe de você ficar e não subir não, né, meu irmão? Você sabe que não vai muito longe de você que está aqui adorando ou profetizando ficar. Não é aquele que está lá fora subir não, né? Não fica pensando nessa hipocrisia não, meu irmão, que você já está na porta do céu, não, porque a porta é estreita, apertada é o caminho, e poucos vão de achar essa porta. Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Quando Jesus falou que estreita é a porta e apertada é o caminho, poucos acharão, porque quando você procura uma coisa que é difícil de achar, você logo desiste, prefere a porta larga que é
fácil, o caminho largo que é fácil de você caminhar, mas eu não estou achando, eu não perdi nada para achar, mas só vai passar na porta estreita aquele que está procurando a salvação, aleluia. Só vai passar pela porta aquele que procura ela, aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. Tem tantos versículos na Bíblia que eu aprendo que Deus trabalha, meu irmão. Hoje, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a vida da igreja, eu aprendo que isso aqui se concretiza na minha vida e na tua vida. Sabe o quê? Quando você não dava ouvido para os profetas lá fora, quando você não dava ouvido aos panfletinhos que te entregava lá fora. Aí houve uma hora que o próprio Jesus, o próprio Deus teve que levantar e falar, como falou com Jeremias: desce lá na casa do oleiro, porque é lá que você vai aprender a ouvir minhas palavras. Porque tem coisas que lá fora pregado você não entende. Tem coisa que não é para ser pregada lá fora, tem coisa que é para ser pregada e entendida aqui dentro. Porque a voz é dada a conhecer o reino de Deus, mas ao mundo não. Tem coisa que é pregada lá fora, você não vai entender, porque não é para você. Mas tem coisa que Deus manda nós pregar aqui, porque não é para o mundo, é para aqueles que já são dele, aleluia. Porque precisa se consertar, precisa pôr na posição de vaso, para que o azeite não cesse nesse lugar. Põe na posição de vaso e a presença de Deus vai descer sobre esse lugar, aleluia. Oh Espírito Santo, nós temos que entender que Deus ele trabalha de várias maneiras. Vai ter coisa que Deus vai te responder no silêncio, e vai ter coisa que Deus vai mandar profeta te responder. Tem coisa que vem na revelação divina de Deus, tem coisa que vai vir revelada no silêncio. As coisas que acontecem no silêncio é aquelas coisas que acontecem sem você entender o que está acontecendo, mas aconteceu. É como Abraão pegou seu filho e subiu, seu filho perguntou: pai, as linhas estão aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? A fé de Abraão era tão grande, é por isso que é chamado homem de fé. Fala: filho, não se preocupe, porque o cordeiro para ti Deus proverá. E no momento que ele ia sacrificar a tua promessa, que ele levanta a mão, o anjo logo desce e fala: Abraão, não faz tais coisas, porque eis que Deus já preparou para ti o cordeiro, está do teu lado. A fé é você profetizar aquilo que você não espera. A fé é você profetizar aquilo que você não conhece, você não sabe, mas você espera acontecer, aleluia. Aprenda a profetizar coisas boas na tua vida, aleluia. Aprenda a profetizar coisas boas na tua família, na tua casa, no teu trabalho, dentro da igreja, na tua vida, no teu casamento. Aprenda a ser um homem ou uma mulher profeta de fé diante da palavra de Deus. Porque você serve o Deus que pode todas as coisas, o Deus que fala, haja, e as coisas começam a acontecer, aleluia. Hoje Deus te modelou. Hoje você não está mais sozinha. Hoje você não é mais aquele mundo perdido, assolado, aquele mundo escuro, sem brilho. Não, hoje você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você chora, há um Espírito Consolador que desce para te consolar. E quando você acha que está fraco, Deus te modela novamente, Deus te sustenta novamente. E quando as suas lágrimas começam a escorrer, que o teu azeite começa a diminuir, é a hora que ele levanta do trono e fala para mim, para você novamente: desce lá na casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer você entender as minhas palavras. E cada lágrima que cai sobre a minha, a tua vida, Jesus vem com a mão do oleiro passando e modelando as rachaduras, tampando todas as brechas, levanta o vaso novo novamente, e ali o azeite transporta, a lamparina se acende, e junto encontramos a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Não deixa a chama apagar, aleluia. Não deixa a presença de Deus acabar. Somente quem é fé, porque ele está voltando para buscar a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Oh Espírito
Espírito Santo de Deus, talvez eu poderia estar vindo hoje trazendo uma palavra diferente. Talvez eu poderia estar trazendo mínimo uma palavra que eu gosto de pregar, mas não, mas Deus mandou pregar essa. E nós não fazemos o que nós queremos, não, irmão. Nós fazemos aquilo que o Espírito nos induz a fazer. E está chegando um tempo. Está chegando um tempo que essas pregações não acabou, pastor. Vai chegar tempo que não vão mais pregar rei. Vai chegar tempo que não vão pregar mais arrependei-vos. Vai chegar tempo que vai começar a pregar prosperidade, riqueza, porta larga, porta grande. E quando o povo for assustar, já vai ser tarde. Sabe por quê? Porque quando se prega prosperidade, quando se prega riqueza, aí dá lugar para a iniquidade. E a riqueza entrando, a iniquidade aumenta. E quando a iniquidade aumentar, o amor da igreja se esfria. Então, quando você começa a trabalhar para adquirir seus bens materiais, você esquece do tempo da igreja. Não vou cultuar hoje porque eu estou trabalhando. Não vou chegar cedo na igreja porque eu cheguei tarde. Não vou para a igreja hoje porque eu estava trabalhando. O patrão chega e fala, tem como fazer uma hora a mais? Tem. O pastor chega e pergunta, tem como abrir o culto? Não tem como, porque eu tenho que trabalhar. O pastor pergunta, tem como evangelizar? Não dá, porque eu tenho que trabalhar. Mas quando o patrão chega, faz qualquer hora para poder receber o teu salário, meu irmão. Mas Jesus fala que nem os passarinhos guardam mantimento, mas todos os que acordam e é alimentado pela presença de Deus. Nem Salomão, com toda a tua riqueza, vestiu tão bem como os lírios do campo. Aleluia. E quando chegar o tempo da igreja começar a viver pela fé, e quando chegar o tempo da aprovação, e quando Deus começar a provar a terra, aí os cristãos não vão passar a provação, vai estar todos no céu, né, irmão? Porque Deus falou que vai guardar a igreja da tentação que há de vir. Mas será que Deus só guarda a tentação levando o povo para o céu? E quando Jesus profetizou que nós chegaremos um dia que viveremos pela fé, e quando Jesus falou, olha, se é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, meu Deus. Mas os crentes do século 21 estão tão prontos na santificação que já vão estar prontos para subir. Amém? Que esteja pronto, irmão, quando a aprovação chegar. E a tendência é piorar. Apega com Jesus, meu irmão. Pegue mesmo com Jesus. Porque a tendência é piorar. A tendência é apertar. Para quem está no caminho apertado, é apertar mais. Vocês que são mais velhos, que já foi na beira de rio lavar roupa, sabem como é que é caminho de mato. Sai quebrando os matos nos peitos, nos braços, arranhando, um caminho apertadinho. Assim é um caminho que vai levar você para a salvação. É um caminho doído mesmo, tem espinho, vai ferir, mas vai ter lá um médico que vai curar tuas feridas. Vai chorar, vai ter o consolador que vai colher as tuas lágrimas. Vai doer, mas vai ter aquele que vai curar tuas feridas, aleluia. O caminho é doído, mas é o caminho que vai te levar à salvação naquele dia, aleluia. Não larga a presença de Deus por nada maior nesse mundo. Não larga a presença de Deus por nenhuma riqueza nesse mundo. Não larga a presença de Deus por motivo nenhum nesse mundo, meu irmão. Não podemos trocar as coisas terrenas desse mundo pelas coisas espirituais. Como eu vejo muitos pregando a história de Nabote, ensinando
o povo se apegar nas coisas terrenas. Quando eu abro a minha Bíblia, eu abro ela meditando do lado diferente. Cada um medita e tem a sua sabedoria. Nabote poderia muito bem ter pegado aquela vinha que era herança do seu pai e trocado por uma vinha melhor. Não teria nada a ver. Ele não estava perdendo nada, mas ele preferiu perder a vida pelo bem material. Deus tratou, porque mexeu com o ungido de Deus, mas não precisava. Porque as coisas dessa terra não é para você brigar por ela. As coisas dessa terra são passageiras. Quando Acabe chegou diante dele e falou: não, Nabote, eu te dou uma vinha melhor, bem melhor do que essa. Uma vinha frutífera. Não, eu não posso não, Acabe, isso é a herança do meu pai. Quantos estão agarrados, meu irmão, em heranças? O jovem rico chegou correndo: bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus olhou para ele e já repreendeu: quem é bom? A não ser aquele que está no céu. Sabe os mandamentos? Não, sim, Senhor, eu guardo os mandamentos dentro da minha mocidade. Aí é claro. Sim, eu guardo todas, mas ainda te falta uma coisa. Mas o que me falta? Vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Ele vendeu, ele repartiu. Ele pegou a sua herança, virou as costas para Jesus e foi embora. Tem coisas da Bíblia que nós temos que buscar revelação. Se é para uma pregação material, se é para uma pregação espiritual, sabe? A Bíblia fala que o meu povo se padece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Não se apega em coisa terrena não, meu irmão. Mas uma coisa que eu aprendo na Bíblia: tem horas que dentro do Evangelho você vai ter que sacrificar a tua promessa para não perder a tua salvação. Porque tem muito crente perdendo a salvação por causa da promessa. Tem muito crente largando a posição de crente por causa da promessa que não se cumpriu. Tem muitos largando o banco vazio e voltando para fora por uma promessa que não se cumpriu. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai cumprir, mas depende de mim, depende de você fazer aquilo que ele tem que estar vendo que você está sendo capaz de fazer. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então faça para Jesus, irmão. Você não está fazendo isso aqui para o pastor, não. Você não abre culto para o pastor, não. Você não toca para o pastor, não. Você toca porque Deus deu um dom. Você canta porque Deus deu um dom. Você glorifica porque Deus deu um dom. Você está aqui foi porque Deus te escolheu. Você não está aqui. Primeiro que começa que eu e você não está aqui porque nós queremos estar aqui. É porque Deus permitiu nós chegarmos aqui. Porque nós não escolhemos Jesus, mas Jesus escolheu a voz, aleluia. Você não escolheu ser adorador, mas Cristo te criou para adorar, aleluia. Você não escolheu estar na presença, mas Deus te escolheu aqui nessa noite. Então seja